Olha só, Mateus 4:23. Ele ensinou, sim ou não? Olha lá o que está escrito. E percorria quem, igreja? Toda a Galileia. Fazendo o quê? Nas suas sinagogas. Põe na NVI. Põe na NVI para mim. Olha lá. Jesus percorreu toda a região da Galileia. Fazendo o quê? Nas sinagogas. Pregando o que, igreja? O evangelho da onde? Do reino. E depois que ele ensinava, que ele pregava, aí entra a terceira parte. Ele fazia o quê? Curando a quem? Todos os enfermos, todas as enfermidades e doenças do meio de quem? Qual é a chave aqui? Tem pessoas que ela está enferma na alma, mas ela não abre o coração para aprender, por isso que não é curada. Ela não quer sentar para aprender. Ela já quer sair fazendo, ela já quer ir executando. Não vai acontecer nada. É uma das coisas que o Senhor me falava ao meu espírito. Porque a pessoa não senta para aprender. Olha só, vamos seguir Jesus. Olha lá. Jesus percorreu toda a região. O que eu aprendo? Eu aprendo com Jesus. Ele não ficava parado. Ele não aguentava ver uma necessidade. Que ele já se manifestava. Ele não ficava parado. Porque a sede e a fome dele era anunciar o reino de... Então, olha só. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Por que ele conseguia curar? Ah, porque era Jesus, porque tinha um dom, tinha o poder. Diga assim, conhecimento. Ele tinha conhecimento do que ele estava a falar? Por que muitas vezes quando se manifesta aqui, o poder do Espírito Santo, pessoas é curada, é liberta, a perna cresce, o braço cresce, pessoas jogam para fora, vomita, tumores, câncer, pessoas é curada. Por que quando acontece isso, tem pessoas que ou trata como algo normal ou não crê? Por que acontece isso? Porque ela não tem conhecimento do quê? Da palavra. Ela não conhece a palavra. Então ela, eu creio que Deus vai fazer. Ela acha que as coisas tem coisas que você orou a Deus e você naquele momento que você orou, você aplicou fé, diga fé. E da maneira que você orou, segundo a intenção do teu coração, Deus te respondeu, sim ou não? E você até hoje está perguntando, como que eu faço? Porque daquela vez eu orei e Deus respondeu imediata. Como que eu faço de novo? O que eu fiz que eu orei e Deus fez? Você não sabe. Você não lembra. Por quê? Foi alguma palavra que você ouviu, direcionado pelo Espírito? Você creu na palavra e praticou ela. Você liberou fé, você aplicou fé nela. Olha a sequência de Jesus. É aqui que o Senhor mandava chamar a atenção de todos hoje. Ele percorreu a região ensinando nas sinagogas e pregando. Ensinar é diferente de totalmente diferente. Por isso nós vamos falar a respeito de ensinar, pregar e curar. Ensinar, ele te dá a direção, ele te mostra, ele te revela como você faz. Agora, se eu não aprender com Jesus, o que diz em Gálatas 2:20? Põe lá para mim, Gálatas 2:20. O que diz lá em Gálatas 2:20? Olha só o que está escrito. Estou crucificado com quem? E assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em... Quem crê que Cristo vive em você? Mas se Cristo vive em você, por que você continua com a sua mente terrena? Com práticas humanas, naturais? Não condiz com o que está escrito. Já não vi, olha lá. Ou já não vivo mais eu, algumas outras bíblias. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em... Agora vamos trazer aqui para a carne, o físico, não o pecado. Aqui, ó. E a vida que agora vivo no corpo, em outras traduções de Bíblia vai estar na carne. Não está falando de pecado, está falando no corpo. Vivo pelo quê? Pela fé em quem?
Quem que é o Filho de Deus? Que me amou e se entregou por mim. Peraí, se eu tenho consciência que Jesus me amou e se entregou para mim, por mim, eu já não vou viver mais segundo o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Eu vou andar segundo a vontade de G. Aí aquilo que você tem que fazer, você faz assim, ó. Ah, eu tenho dúvidas se isso é errado. Faz uma pergunta para você mesmo. Jesus faria? Se Jesus não faria, não faça. Pergunte para você mesmo. Jesus faria isso? Não, Jesus não faria. Por que você está fazendo? Por falta de conhecer, por falta de praticar, de ler, de ouvir. Apá? E por essas coisas vem a tristeza, a angústia, o desânimo. Por essas coisas que entra o pecado. Por falta de conhecer, de ter intimidade, de se relacionar com a palavra. Então, olha lá, se eu estou crucificado, o meu eu já não vive mais. Eu tenho que andar pelo esse. E eu vou nascer do Espírito todos os. Eu falo, Senhor. Diga assim, todas as vezes que eu digo não, para mim mesmo, estou crescendo na graça e no conhecimento. Todas as vezes que você diz não para você mesmo, você está vencendo o seu eu. O homem é interior. Está crescendo e o exterior está aquele que se corrompe. O interior vem da parte de quem? Preguei isso esses dias atrás. O interior é a nova criatura. É gerado pelo Espírito. Então, enquanto aquela pessoa continua fazendo, não, mas eu penso assim, eu acho assim, ela não nasceu de novo, não nasceu do Espírito. Ela está tendo práticas espirituais, ela está vindo para a igreja, ora, ela até medita na Bíblia, mas ela não traz a existência, ela não pratica. Por isso que ela não vive o que Deus tem para ela completa, porque ela está fazendo só em partes. Então, olha só, Jesus ensinava, volta lá, Mateus 4:23. Jesus, põe no 4:24 agora, Mateus 4:24. Olha lá. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe traziam todos os que sofriam de várias o quê? Vários males. Olha lá. E tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele fazia o quê? Entenda ali a classe. Endemoniados, epiléticos, paralíticos, ou seja, não existia nenhuma situação que Jesus não rezou. Não tinha dificuldade para Jesus. Ah, mas é um paralítico, epilético, é um endemoniado. Para Jesus tanto faz. Tudo ele resolvia. Por quê? Porque ele estava andando segundo a direção de quem? Do Pai. Ele estava ouvindo, assim como ele ouvia, ele praticava. Para quem que você está dando ouvido? Para quem que você está dando ouvido? Ah, não, eu senti de fazer isso, eu vou tomar a decisão, eu vou fazer. Aí faz, depois se arrepende. Porque não era a vontade de quem? E quando é a vontade de Deus, coloca impedir para fazer. Quando é Deus que fala, faz, muitas das vezes, se não vigiar, não pratica. E quando não é a vontade de Deus, não vê a hora de executar. Aí depois se arrepende, depois já é tarde, vai sofrer as consequências por falta de quê? E eu não estou falando de quem prega a Bíblia somente, eu começo a falar do altar. Se você lê, se você prega, se você medita, se você ensina e não pratica, se torna um falso profeta. Olha só. Notícias sobre ele se espalhavam, ou seja, o nome de Jesus era soprado em toda a terra, do que ele vinha fazendo. Olha o 24, põe o 24, no 25. Olha só. 4:25. Grandes multidões faziam o quê? Seguiam, vinda da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da região de outro lado do Jordão, todo o povo começou a seguir Jesus. Por quê? Porque tudo que ele fazia, tudo que ele praticava era segundo a vontade de quem? Deixa eu profetizar, a partir de hoje você vai sair daqui fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Quem crê assim? Não, vou profetizar de novo. A partir de hoje, você vai se mover, você vai andar segundo aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem recebe?
Porque se você fizer segundo o que Deus tem para a tua vida, é impossível dar errado. Quem que causa o erro? Nós mesmos. Por querer fazer aquilo que eu penso, que eu acho, do meu jeito. Por isso que muitas das vezes você está perto e você tenta ensinar segundo a direção do ex e as pessoas não dão ouvido. Ela pensa que é, muitas das vezes, eu vou falar de mim. Eu dei uma direção para uma pessoa uns dias atrás, ela pensou que era o Silvio, ou até mesmo um apóstolo falando. Deu errado, quebrou a cara. Ah, você pode orar porque deu errado. Eu falei assim, eu te avisei, não tem mais o que orar. Você vai sofrer o dano. Porque você veio até a mim, insistiu, sentei, te ensinei, te instruí e te mostrei na luz da palavra. Você não quis dar ouvido. Agora não tem mais o que orar, eu vou interceder. Mas você vai colher tudo que você plantou. Quando você abrir o teu coração para meditar na Bíblia, esteja com a mesma intenção de coração para obedecê-la. O que as pessoas pensam? O que Deus me dá o coração? Muitos cultos. Eu vou no culto hoje, vou marcar minha presença, vou ouvir a palavra, só que ela sai daqui e continua praticando o que ela quer, do jeito que ela quer, se manifestando e quer que as coisas dêem certo. Não tem como. Nós estamos na primeira parte. Jesus em si só cresce quem está disposto a aprender. Só cresce no reino do Espírito quem está disposto a ser ensinado. E o maior professor é aquele que está aqui conosco, o Espírito Santo. Quem está entendendo? O maior professor é o Espírito Santo. E você vai saber quando é ele. Porque a Bíblia diz que o Espírito testi do mesmo Espírito. Você vai saber quando é o Espírito de Deus te chamando a atenção. Te chamando para aprender. Diga assim, eu tenho promessas da parte de Deus liberadas para minha vida. Como que você vai fazer para viver as promessas? Essas promessas só pode desfrutar, recebê-la, se andar no ex, senão vai continuar sendo promessas. Você não consegue crescer, você não consegue viver.